E nem diga que você não viu. Dicas para o Enem 2019. Professores do curso e do Colégio Objetivo. Olá, eu sou a professora Lu e vou conversar com vocês sobre algumas dicas aqui para a prova de linguagens. Vocês sabem muito bem, né? Vamos dar uma olhadinha aqui, eu fiz uns slides para vocês. Vocês observem que nós temos na prova do Enem, a base de linguagens é a análise de texto. Então, como é que a gente lê bem um texto? Primeira coisa, você usa uma caneta, um lápis, alguma coisa que marque, tudo bem? Vá lendo o texto e vá anotando, vá marcando aquilo que te chama a atenção, porque provavelmente a questão vai girar em torno daquilo que é mais importante no texto e você já grifou, tudo bem? Agora, como é uma prova basicamente interpretativa, você pode ter de tudo naquela prova. Então, por exemplo, você pode ter poesia, você pode ter texto literário, você pode ter letra de música para analisar, você pode ter artigos jornalísticos, você pode encontrar lá imagens, eu vou mostrar daqui a pouco algumas para vocês observarem, fotografias, propagandas, cartazes, quadrinhos, charges, quer dizer, pinturas, esculturas, tudo pode aparecer na sua prova. Inclusive, é muito comum eles colocarem um texto e uma charge, para você fazer a relação entre o texto e a charge. O que tem igual, o que tem diferente, o que um nega no outro, ou o que um confirma em relação ao outro tipo de texto, tá legal? Então, basicamente, é leitura, é ler com atenção, tá ok? Vamos dar uma olhadinha aqui em relação a algumas variáveis, né, que esses textos podem apresentar para a gente. Então, por exemplo, primeiro, se é um texto de um autor, você tem que ter o mundo focalizado pelo olhar daquele autor. Então, primeiro, é o ponto de partida do próprio autor. Se for um texto poético, é o ponto de partida do eu lírico, né? Lembre que o eu do texto poético a gente chama de eu lírico ou eu poético, tá bom? Que não é obrigatoriamente o autor, tá? Além disso, a orientação ideológica, o texto vai ter uma orientação ideológica. Ele vai para um lado, vai para o outro, quer dizer, não é para você concordar ou não concordar com o que o autor está escrevendo, é para você ler e interpretar o que está ali, tá bom? As questões são sobre o texto e não sobre o que você achou do texto, ok? Percepção, análise, visão crítica, evidentemente, tudo isso filtrado pelo autor do texto. Tá? Então, vai grifando, vai observando lá a visão crítica dele, vai dando uma grifadinha, porque a questão deve girar em torno disso. Além de elementos filosóficos, né? A gente tem ali uma tendência filosófica, uma tendência, às vezes, literária. Às vezes a gente tem, vamos supor, um texto falando características de um movimento literário e um texto desse movimento, ele pede para você aplicar aquela característica dentro do texto que está ali citado. Então, você tem que fazer o paralelo entre dois textos, tá bem? Os textos e os contextos. Veja, às vezes eu tenho uma propaganda, por exemplo, num hospital, né, pedindo para você fazer um silêncio, e aquilo está vinculado a um outro elemento dentro dos ingredientes que a gente tem naquela propaganda. Tudo bem? Então você tem que fazer a leitura do texto inteiro. Tá? Não pode só pegar uma imagem, tem que pegar aquela imagem e relacionar com outras imagens. Se for um texto, evidentemente, empregando-se ali palavras, você vai fazendo as relações entre as palavras também, tá? Estratégias argumentativas. Pode reparar que o autor vai partir de um princípio e depois ele vai desenvolver para provar aquele princípio dele, né? Ele lança uma tese, depois ele comprova essa tese por meio de argumentos ou de alguns outros ingredientes. Então, preste atenção aos argumentos, tá bom? E como é um texto particular, o ponto de partida pode ser a base da subjetividade ou da objetividade. Às vezes é uma mesclada, uma tendência maior talvez para a objetividade, tá legal? Além disso, os gêneros, né? O Enem gosta muito de questões girando em torno de gêneros textuais. Então você pode ter artigos científicos presentes, você pode ter crônicas, você pode ter contos, você pode ter reportagens, você pode ter notícias, né? Você pode ter cartas, você pode ter e-mails, você pode ter todo tipo de texto naquela prova, tá? Você vai ter textos maiores, textos menores, questões com textos muito longos, e questões com textos muito longos é um problema, porque você perde um pouco, né? Você está tenso, você está nervoso, então às vezes você lê o primeiro parágrafo, quando você está no último, você deu uma perdida no raciocínio do primeiro. Então, por isso que grifar é essencial. E, na hora que você vai para a questão, não vá de memória, tudo bem? Não vá de memória, volte no texto e leia onde está aquela passagem. Tá? Aplique a questão à passagem do texto que está sendo discutida ali naquele exercício, tudo bem?
Além disso, a intertextualidade é algo que o Enem também trabalha muito. Intertextualidade é quando você faz referência a um outro texto. Em que sentido? Para parodiar um texto anterior, para fazer uma alusão, né, que vai justificar algum ingrediente que está naquele texto do autor que você está lendo. Simplesmente uma referência, né? Então, como dizia Aristóteles, eles colocam lá o que Aristóteles falou, tá? Paráfrase. O que é paráfrase? Você reescrever um texto que já existe com outras palavras, um processo de intertextualidade, traduções, citações, síntese, né, que é síntese e resumo. O resumo é um pouco mais longo, a síntese é menor do que um resumo, tá? Então, fique atento porque ele vai trabalhar muitas vezes a questão da intertextualidade lá na sua prova, tá? E funções da linguagem, também é prato cheio para cair na prova, né? Função referencial, emotiva, apelativa, fática, poética ou a metalinguística. Uma que eles gostam muito é a função metalinguística, tá? É quando um texto fala sobre o próprio texto, tá bom? Quando a imagem fala sobre a própria imagem. É a linguagem sobre ela mesma, tá? Então, se eu fosse você, dava uma olhadinha nisso aqui de última hora. As funções da linguagem são significativas. Figuras de linguagem também, aí podem aparecer todas, né? Mas eles têm uma predileção por metáforas. A metáfora aparece sempre, às vezes metonímia, tá? Hipérbole, que é o exagero. Quer dizer, mas dá uma passadinha nas figuras de linguagem, as que são mais comuns, que normalmente elas devem aparecer na sua prova também, tá? E lembrar que, por exemplo, a prova do Enem, ela pede análise de texto e o uso correto da língua dentro de um determinado texto. Então, aquelas questões antigas, né, que eram muito certinhas, então o cara colocava uma oração e pedia para você dizer onde é sujeito, onde é objeto, isso a gente não tem no Enem. O que a gente vai ter, na verdade, é a aplicabilidade da língua dentro de um texto. Uma aplicação correta da língua, tá? Então, vamos lá. Você tem que ter aquele elemento da língua dentro de um certo espaço textual, e aquilo vai ter que estar contextualizado. Então, vamos supor que você tenha dois jovens batendo papo, eles podem usar gírias. As gírias estão pertinentes ali dentro daquele contexto, tá? Se for um texto científico, a gíria já não vai estar ali dentro de um contexto pertinente, tá bom? Então, é isso que eu quero dizer com contextualizada. A língua usada dentro de um determinado padrão de um texto que está sendo apresentado ali para você, tá? A semântica, sentido, né? Então, pode reparar que eles vão falar muitas vezes de sinônimos, de antônimos, de homônimos, parônimos. As palavras, olha aqui, ó, elas têm mais de um sentido, tudo bem? Muitas vezes a polissemia. Às vezes eu posso ter a mesma palavra sendo empregada em dois textos com sentidos diferentes. Cuidado com a ambiguidade, eles adoram ambiguidade. A ambiguidade é o duplo sentido, né? Toma muito cuidado. Você vai perceber isso por uma leitura atenta. Quer ir bem na prova do Enem? Na parte de linguagens? Faça uma leitura atenta dos textos, tá legal? Denotação, conotação. Denotação, sentido literal. Conotação, sentido figurado. E aí casa com aquilo que eu falei para você agora há pouco. As figuras de linguagem são muito presentes na prova do Enem, assim como as funções da linguagem também, tá legal? Aliás, é uma prova de linguagens, né? A norma culta vai estar presente e o coloquialismo também ele pode estar ali presente, depende do tipo de texto que você vai ter ali apresentado. Agora, num texto escrito, evidentemente, a palavra passa a ser um ingrediente mágico, né? Então, a palavra, você vai observar que o autor selecionou aquela palavra dentro daquele contexto, aplicou a ela um sentido específico, tá? Eu tenho uma exploração dessa palavra, a exploração pode ser sonora, pode ser até visual. A gente pode ter palavras com desenhos de tipos, né, de letras diferentes, então um pouco cuidado. A palavra no sentido figurado, a conotação, né? A palavra no sentido real, a denotação, tá bom? O sentido da palavra, então às vezes você tem que assinalar uma alternativa que apresente o mesmo sentido empregado no texto, está presente na alternativa X, né? Então aí você tem que saber, tem que ter vocabulário, tá bom? E aí é uma coisa que você tem que trazer na sua bagagem aí de longa data, tá bom? Som, né? Cuidado, figura sonora, eles gostam muito, muita literação, muita assonância. E a disposição, cuidado com a disposição. Porque se eu trocar a palavra de lugar, eu posso mudar o sentido. Uma coisa é você falar homem pobre, outra coisa é você falar pobre homem, tá ok? Então, cuidado com a disposição das palavras, ok? Só para a gente completar aqui, por exemplo, aqui eu tenho uma questão do Enem passado. Se você observar, a gente tem aqui, nesse caso, né, na verdade aqui é uma tirinha, falando sobre internet e linguagem de internet. Nesse caso, repara aquilo que eu falei com relação à imagem, né? Notem, você tem aqui um pet, né? Você tem aqui tesoura, etc. Então,
leia o texto inteiro. Não vai ler só a parte escrita, leia a imagem também, tá? E uma questão muito comum eles pegarem, por exemplo, futurismo, cubismo, expressionismo, dadaísmo, as vanguardas, e colocar uma imagem para você aplicar exatamente a qual vanguarda está referente àquele fragmento. Né? Então, por exemplo, aqui a gente tem uma imagem expressionista e aí depois vem várias ali para você indicar qual que é a expressionista. Ou então, na anterior, vamos voltar na anterior, a gente tem aqui o absurdo, né? Que ele está no espelho e ele está refletindo ao contrário no espelho do que a gente espera, tá? Então, cuidado, olha a imagem, olha o texto, faça uma leitura atenta, tá? A boa prova é feita quando você faz com uma leitura atenta, tá bom? Então, vai grifando lá e arrasa nesse Enem. Boa sorte a todos, até a próxima vez.